estamos dando início a mais um quadro do nosso canal e antes de eu começar a falar com vocês um pouquinho do nosso novo quadro, eu queria pedir para vocês deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever e assinar o sininho para notificação. Bem, o quadro que a gente vai iniciar hoje é chamado de Reflexões Teológicas. Nesse quadro eu me proponho a fazer algumas reflexões filosóficas, éticas, teológicas a respeito dos fundamentos da fé cristã. No Reflexões de hoje, eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre o livro Cristianismo Puro e Simples, escrito por C.S. Lewis. Antes da gente iniciar a nossa reflexão, eu acho importante comentar um pouquinho com vocês sobre o autor do livro e sobre a obra. O C.S. Lewis, ele foi nascido em 1898, né, em Belfast, na Irlanda. Ele é considerado por muitos como um dos maiores apologetas, né, do século XX. E um fato muito curioso é que o C.S. Lewis, que é popularmente, circularmente muito conhecido pelas suas obras relativas às Crônicas de Nárnia, ele foi ateu por uma boa parte da sua vida adulta e somente muito por influência, na verdade, de Tolkien, um outro grande autor da literatura que desenvolveu O Senhor dos Anéis, é que o C.S. Lewis ele acaba se convertendo para o cristianismo e a partir de lá ele começa a publicar uma série de obras de caráter cristão. C.S. Lewis ele foi professor de literatura, né, em Oxford, tendo se desligado de Oxford para lecionar inglês na Universidade de Cambridge, onde veio a se aposentar nessa cadeira. O livro Cristianismo Puro e Simples, ele na verdade é uma reunião de várias entrevistas que o C.S. Lewis concedeu à rádio. E essas anotações das entrevistas, que ele chama, inclusive, na introdução do livro de palestras, elas foram, né, reunidas em 3 obras diferentes, 3 obras separadas. A primeira saiu publicada como Palestras de Rádio, a segunda como Conduta Cristã e a terceira como Além da Personalidade. Essas 3 obras elas acabaram sendo reunidas e a partir da reunião dessas obras é que surge o livro Cristianismo Puro e Simples. Esse livro ele vai ser dividido em vários pequenos capítulos, vários curtos capítulos, mas no geral a gente vai estar falando de 4 grandes livros que vão compor este título chamado Cristianismo Puro e Simples. Na reflexão de hoje, eu quero tratar com vocês sobre o capítulo 8º do livro 3, que é intitulado O Grande Pecado. Para a gente poder começar a nossa reflexão, então acompanhe aí comigo a leitura do seguinte trecho do livro. Foi pelo orgulho que o diabo se tornou o diabo. O orgulho leva a todos os outros vícios. Trata-se do estado de mente completamente contrário a Deus. Como você pode perceber, então, o título do capítulo é O Grande Pecado, e o grande pecado aqui que vai ser tratado pelo C.S. Lewis é o pecado do orgulho. Tá? Uma das primeiras características que é identificada pelo C.S. Lewis para poder tratar sobre esse tema é o fato de que, para ele, o orgulho apresenta uma natureza competitiva. Tá? O que significa dizer, então, que o grande X da questão é que o orgulho ele sempre vai estar direcionado a algo ou a alguém que você quer demonstrar ser ou estar melhor em relação a esse paradigma. E isso vai fazer com que o C.S. Lewis chegue a uma conclusão de que o nosso orgulho ele compete com o orgulho das outras pessoas. Exatamente isso. Para que ele possa, então, exemplificar por que ele acredita, né, que o orgulho ele tem essa natureza competitiva, ele vai usar algumas questões aqui para poder trazer analogias para a gente entender esse contexto. Né?
Então, o ponto de partida é o reconhecimento de que o orgulho ele tem essa natureza competitiva, então ele sempre vai ficar procurando algo para se comparar. Então ele vai olhar para o próximo e ele vai querer ser ou parecer melhor do que aquele próximo. O C.S. Lewis então ele vai dizer mais ou menos o seguinte: o orgulho ele é a porta de entrada para os outros pecados. O orgulho é o que fez o diabo ser diabo. Então, ele vai demonstrar para a gente, dentre outras coisas, que a pessoa ela pode até ter alguns instintos de buscar relações sexuais, mas o orgulho vai fazer, por exemplo, com que a pessoa que veja outra que está no relacionamento deseja aquela outra pessoa, mas somente para provar que é melhor do que o cônjuge que ela tem. Então, o adultério, por exemplo, ele é justificado não exclusivamente por conta do desejo sexual, mas ele é justificado, antes de mais nada, pelo orgulho, por essa necessidade de competir com alguém, por essa necessidade de querer demonstrar que você é melhor do que a outra pessoa. Outro exemplo que ele dá para caracterizar isso é a avareza e a sua relação com o orgulho. Então ele começa a construir uma argumentação para tentar demonstrar para a gente mais ou menos o seguinte: que se eu tenho, por exemplo, uma renda de 10 mil reais por mês, por que é que eu me obrigo a gastar mais de 10 mil reais? E isso se explica, né? Essa avareza aqui vai se explicar por conta do orgulho. Não é porque eu acredite que o prazer de gastar 10 mil reais por mês seja uma coisa que vai me satisfazer extremamente, mas quando eu quero gastar mais de 10 mil reais, mais do que eu ganho, é porque eu quero mostrar para as pessoas que eu posso ter uma vida melhor, ou aparentar ter uma vida melhor, que eu posso ter coisas que elas não têm, que eu posso fazer coisas que elas não podem fazer. Então, nesse sentido, o C.S. Lewis ele continua caminhando para essa direção, onde a gente consegue perceber que o orgulho ele se caracteriza como sendo uma porta de entrada para o cometimento de outros pecados, né? Um último exemplo que ele dá, para que a gente possa entender essa natureza competitiva do orgulho e essa ideia de que ele busca uma comparação, ele sempre busca um paradigma, é o fato de que quando você olha para diversas outras relações em que você vê, por exemplo, pessoas querendo o cargo de outras, pessoas competindo para que possam manipular as outras, o exemplo que ele dá é o exemplo da moça bonita que gosta de ser cobiçada por vários homens. Ele diz, não é o desejo sexual dessa moça que faz com que ela tenha essa necessidade, mas na verdade o que faz com que ela tenha necessidade é a capacidade dela poder exercer algum tipo de poder na vida daquele que ela pretende influenciar, ou seja, ela é melhor do que as outras. E aqui então novamente o C.S. Lewis consegue explicar para a gente de fato que a natureza do orgulho ela é eminentemente competitiva, para que ele possa então chegar aqui a uma conclusão preliminar desse capítulo, dizendo para a gente o seguinte: o orgulho é um câncer espiritual, tendo em vista que corrói a própria possibilidade de amor, ou de contentamento, ou mesmo de bom senso. Bem, então, se você entendeu isso, é importante que você se questione. Ok, entendi. O orgulho é a porta de entrada para todos os outros pecados e por isso C.S. Lewis então está indicando aqui para a gente que ele seria o grande pecado. Não é bastante repetir. De acordo com o que a gente viu no início do vídeo, foi pelo orgulho que o diabo se tornou diabo, né? Queria ser Deus, né? Não queria só parecer, queria ser Deus. Mas então, se a gente conseguiu identificar isso, no vocabulário cristão, argumenta C.S. Lewis, nós temos então que encontrar um antagonista para o orgulho. Qual seria o oposto de orgulho então? Bem, o oposto de orgulho é tratado aqui nesse capítulo como sendo a humildade. Então, o oposto de orgulho é humildade.
como é que nós então podemos agir de modo mais humilde? Como é que nós podemos ser humildes dentro desse cenário onde nós encontramos essa constante competição, essa constante busca por ser um pouco mais ou por ter um pouco mais? Será que é possível realmente nós sermos seres humanos que não apresentam nenhum pingo de orgulho e que somos então 100% humildade? Eu me socorro aqui, né, de um argumento que é um argumento que é muito utilizado pelo pastor Rodrigo Silva, que aduz que humildade não é a moça bonita dizer que é feia, ou o rapaz inteligente dizer que não sabe nada. Humildade é você ter a consciência de que você recebeu um presente e que você é grato por esse presente, como uma camisa nova que você recebeu ou que você ganhou de Natal. Quando as pessoas vierem elogiar essa camisa nova, vão dizer: nossa, que camisa bonita é essa que você recebeu, que você está usando. E aí você então responde: gostou? Foi um presente, me foi dado. Lhe faz feliz, é bonita para você, mas me foi dado por alguém. Então, quando você recebe um elogio, você pode se sentir feliz pelo elogio que você recebe, mas desde que você prontamente demonstre que aquilo que está chamando aos olhos da outra pessoa não é uma coisa que você automaticamente tirou do nada, produziu do nada e entregou. Na verdade, isso foi lhe legado por alguém, né? Então, se alguém vier lhe dizer: nossa, como você é inteligente, nossa, como você se expressa bem, a resposta automática então seria: muito obrigado, mas graças a Deus por conta disso, graças a Deus por causa disso, né? Então, o C.S. Lewis ele passa a dizer pra gente como é que nós podemos nos tornar, ou na verdade, como seria possível nós nos tornarmos pessoas mais humildes. E a primeira coisa que ele aponta pra gente é que para que nós possamos nos tornar pessoas mais humildes, nós devemos reconhecer os momentos da nossa vida em que nós agimos com orgulho. O reconhecimento disso é essencial para que você possa caminhar para um agir mais humilde. Então, é importante você reconhecer o seu próprio orgulho em determinados momentos da sua vida. Então, C.S. Lewis ele propõe para a gente: em que momentos ou quando é que eu posso identificar isso? Então, vamos lá. Para você poder distinguir os momentos da sua vida em que o orgulho tem tomado conta, tem tomado controle das suas ações, você tem que se fazer as seguintes perguntas, tá? O quanto eu detesto ser inferiorizado em determinada situação. O quanto eu detesto não ter a atenção das pessoas em determinada situação. O quanto eu não suporto pessoas exibidas e o quanto eu não suporto pessoas que são condescendentes comigo. O C.S. Lewis ele estabelece aqui uma medida muito interessante, que é a seguinte: se eu quero saber qual é a dimensão do meu próprio orgulho, eu preciso identificar qual é o meu comportamento em relação a pessoas orgulhosas. Essa é a reflexão, então, que eu deixo para vocês, tá? Para que a gente possa, então, começar a distinguir os momentos da nossa vida em que a gente tem deixado o orgulho tomar conta e esses questionamentos sobre que nós devemos prestar atenção, né? Para quando nós estivermos congregando, né, com os nossos irmãos ou quando nós estivermos na nossa vida secular. E para me despedir de vocês, eu deixo uma mensagem de humildade, tá? Quando você olha para o Nazareno, para Jesus Cristo, você percebe uma humildade tão grande que foi capaz de lavar os pés e convidar para ceiar ao seu lado, junto consigo, aquele que iria posteriormente lhe trair. Esse é o tamanho da humildade que é expressa na vida e na obra de Jesus Cristo. Se você gostou dessa reflexão teológica, eu te convido
a contribuir, deixando o seu comentário, deixando aí o seu like, se inscrevendo e ativando os sininhos da notificação para que a gente possa continuar esse nosso trabalho. Beleza? Um forte abraço, que Deus lhe abençoe.